título da mensagem de hoje é A Reforço de onde? Não, me ajuda aí, a reforço de onde? Do céu, para quem confia em Deus. Gente, receber reforço da terra é bacana. Quando você precisa fazer algo e alguém vem te ajudar, é gostoso. Quando você tem uma demanda e alguém se oferece e diz assim, não, você não está sozinho não, eu vou lutar ao teu lado, é bom ou não é? Coisa horrível. E que creio que todos nós aqui já passamos na vida, enfrentar uma batalha onde a gente queria que alguém estivesse junto, mas não tinha ninguém junto. E algumas delas, é o próprio Deus que impede. Ele não deixa que ninguém esteja porque Ele quer que a gente tenha uma experiência com Ele, extraordinária. Eu não estou falando que todas as batalhas da nossa vida devem e que serão travadas na individualidade, sozinhos, isolados. Não, não, é melhor serem dois do que um. É bom termos gente para lutar conosco, mas existirão batalhas que por mais que a gente grite, se esforce, e por mais que as pessoas até tenham boa vontade e tentem estar com a gente, Deus não vai permitir. Quem já percebeu que acontece isso na sua vida? Na minha acontece. Só não confunda. Ninguém veio me ajudar no meu problema. Mas você falou do seu problema para alguém? Não falei para ninguém, mas eu tenho que falar? Pastor, mas assim, vocês não são de Deus, Deus não revela? Por favor, não vou pegar nem eu, quem sou eu na fila do pão? Mas deixa eu pegar alguns profetas de Israel. Vamos pegar um tal de Eliseu. Quando aquela mulher vem até ele, a mulher que não tinha filhos, toda vez que Eliseu passava, ela dizia, esse homem que passa por aqui, certamente é um santo homem de Deus, e ela fala com o marido dela, vamos construir um quarto para ele, e vamos mobiliar o quarto, para ele ficar hospedado. Ele ficou, ele olha para o servo dele, para o Geazi, o que essa mulher falta para ela? Eu vou falar sobre ela, bem dela para o rei, eu vou falar bem dela para o chefe do exército, e ela fala, não, minha família é próspera, meu marido é próspero, a gente tem boa influência também junto ao rei, junto ao exército, está tudo bem, a gente não precisa de nada. E aí o Eliseu fica assim, tem hora que o profeta fica meio lesado e precisa que alguém, às vezes pode ser até um Geazi da vida, que depois vai tropeçar nas trapalhadas lá com Naamã, mas enxerga o óbvio, que o profeta não está enxergando. Eliseu falou, o que a gente pode fazer? Falar bem dela, fazer isso, fazer aquilo. Geazi falou, profeta, você não percebeu não? Não percebeu o quê? Ela não tem filho. Poxa, é mesmo distração minha, estou pensando tanto nas coisas do céu e no sobrenatural que eu esqueci. Ela não tem filho. Então, ele vai e libera uma palavra. Daqui a um ano você vai estar segurando o filho. O filho nasce, cresce, um dia o filho sente uma dor de cabeça e morre. A mulher pede para um servo ir chamar o profeta manda o moço dele na frente, o Geazi. Só que ele vem logo atrás, vai o moço na frente, vai o obreiro na frente e eu vou logo atrás. O obreiro, vai lá, se der certo, der conta, deu. Igual os discípulos de Jesus tentaram libertar lá o filho, aquele jovem hidrópico. O moço chega lá e não resolve nada. E quando Eliseu está chegando perto dela, o moço tenta, não, calma. Eliseu fala, deixa ela. Ela está com a alma amargurada, aconteceu alguma coisa e Deus não me revelou, não sei o que está acontecendo. Eu não sei. Gente, podia parecer até relativamente óbvio. Afinal de contas, o que vocês acham que era a atração daquela casa? Tanto tempo que ela não tinha filho, agora tem, é o centro das atenções da casa. Se aquela mulher está tão angustiada, deve ter acontecido alguma coisa com quem? Com o filho. Ele também não percebeu. A Bíblia é incrível. Porque a Bíblia não tira a humanidade de ninguém. Mostra a humanidade de um homem que mortos ressuscitaram através da unção que Deus colocou na vida dele. Sinais e prodígios, maravilhas. Mas era um homem que era limitado, falhava. Quem entende o que eu estou dizendo? E ele falou assim, deixa ela vir me falar. O que ela tinha que fazer? Tinha que falar. Então não fale que você está travando uma guerra sozinho, porque Deus te isolou se você não quis falar dessa guerra com ninguém. É diferente de quando eu não consegui. Não teve ninguém que pudesse me ouvir por qualquer motivo.
Mas quando vem reforço, alguém vem e fala, você não está sozinho, vou lutar com você, vou orar, vou te ajudar, vou fazer alguma coisa. É bom ou não é? É ou não é, gente? E quando esse reforço vem do... E aí? Melhor ainda? Se o reforço da terra é bom e do céu? Tem reforço do céu para quem confia em Deus. Mas a gente precisa saber receber reforço do céu. A parte de Deus está disponível, mas a gente precisa saber fazer a nossa. Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, capítulo 1, verso 7, da seguinte forma. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz. Um espírito que o que, gente? Produz. Eu peguei essa versão da NVT, marquei também aqui a Almeida Revista e Corrigida, até para ler com você, mas eu fiz questão de pegar a NVT por causa dessa palavra. Pois Deus não nos deu um espírito que faz o quê? Produz temor e... Pastor, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Deus não te deu um espírito que produz temor e covardia de falar. Fale. Produz temor e covardia, mas sim que nos dá. Presta atenção. Deu o que Deus não nos deu, algo que já foi. Mas Ele dá. Por que que não fala deu duas vezes? Deus não nos deu um espírito de temor e covardia, mas nos deu um espírito... Porque se alguém diz assim, não recebi, Deus dá. Se alguém diz assim, não, mas eu não foi suficiente, Deus dá. Paulo deixa claro a Timóteo, o que você precisa em Deus está disponível hoje, aqui agora, porque a gente está reunido em nome do Senhor, e Deus é o Deus do tempo presente, é o Deus das obras de agora. Creia que aquilo que falta, Deus dá. Há reforço do céu para quem confia em Deus. Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder e o que mais? Amor e o que mais? Autocontrole, domínio próprio. Na Almeida Revista e Corrigida está escrito assim, ó, ARC, porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O que Deus propõe para a gente, o que Deus libera para a gente, o que Deus nos dá, é um espírito vivo, atuante, que está produzindo. O Espírito de Deus está vivo, gente. Não vou dizer, o Espírito Santo está vivo. Onde? A gente lembra disso? Fora do culto? A gente lembra que o Espírito Santo está vivo quando a gente tem que resolver um conflito e não sabe como agir? A gente lembra que o Espírito Santo é vivo quando a gente tem que tomar uma decisão importante e a gente liga e manda mensagem para um monte de gente e consulta um monte de coisas. A gente quer saber do nosso futuro e tem gente que consulta médium, vidente, astro, o diabo a quatro, mas não consulta o Espírito Santo de Deus, aquele que foi enviado por Deus para nos consolar, mas também para nos guiar, nos dirigir em toda a verdade, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aquele que vai dizer, não, Rogério, não faz isso, o pecado vai te levar para a justiça, virar um juízo e você não vai dar conta, sai fora. Rogério, agora vai, lute, continua, porque eu estou com você. Nós acreditamos que o Espírito Santo está vivo quando nos sentimos sozinhos. Nós nos lembramos que Ele está ali quando a gente se sente solitário, ou quando a gente sente solitude. Um monte de gente, ainda assim a gente se sente vazio, como se não tivesse ninguém. A gente lembra, peraí, tem esse monte de gente, um monte de coisa acontecendo, um monte de barulho, positivo ou negativo. Você pode estar num ambiente de caos, ou pode estar num ambiente de festa. O Espírito Santo está ali. E se Ele está ali, não é para haver temor, é para haver fortaleza. Remete à segurança, você concorda comigo? Amor e moderação, autocontrole, domínio próprio, equilíbrio. A gente não deveria errar por falta de amor.
Porque Deus nos deu um espírito que produz amor. A gente não deveria se sentir tão inseguro como muitas vezes a gente se sente. Porque Deus nos deu um espírito que produz fortaleza. A gente pode ter dúvidas. Eu não sei como será, mas eu confio. Lembra? A reforço do céu para quem? Confia em Deus. Não é sobre o que eu sinto e nem sobre as facilidades ou dificuldades, é sobre a confiança. Em quem está a nossa confiança? Um jovem ruivo entra numa arena que homens treinados de guerra não têm coragem. Ele não era treinado de guerra, Zé. Ele não era alto, não era forte. Ele não era do tamanho do irmão Carlos ou do Daniel. Não. Mas ele entra na arena, porque ele confia no Espírito que está sobre ele. Ele entra em nome do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos acreditar que o Espírito Santo nos foi dado, nos foi entregue, Ele está conosco, Ele está em nós, para nos dirigir e nos guiar em tudo. E Ele está produzindo. Eu gostei muito da NVT, essa parte, Ele produz. Agora, quantas vezes nós impedimos o Espírito Santo de produzir algo na nossa vida? Nós já colocamos a mão na porta e dizemos: aqui você não entra, aqui você não faz nada, eu sou assim, é meu jeito, são os meus problemas, é a minha vida, é isso, a gente arruma um monte de justificativa, a gente arruma um monte de desculpa. Irmãos, começa a escrever num papel, quantas vezes por dia, ou num bloco de notas do celular, você justifica um problema. E quantas vezes você justifica a sua confiança, a sua fé. Por isso a vida está assim. Quantas vezes no dia eu justifico? Não, eu estou com essa dor, porque eu, e aí, teve, justifico. O Espírito Santo fala: não posso fazer nada, porque Ele não quer uma mudança. A Bíblia diz, Paulo também escreveu aos Romanos, capítulo 12, e não vos conformeis com este mundo, mas sejam o quê? Transformados pela renovação do vosso entendimento. Percebe que essa transformação é de dentro para fora? Tem que haver um inconformismo com aquilo que está errado na nossa vida, com aquilo que está fora do que Deus planejou que fosse, com aquilo que está fora da visão de Deus. Se está fora da visão de Deus, eu não vou me conformar. Mas a gente justifica. Pegamos a carteirinha da organização OAD. Conhece a OAD? Organização dos Advogados do Diabo. Larga a carteirinha da OAD hoje. Eu não serei mais advogado do diabo. Eu não vou defender nem justificar as atuações do diabo na minha vida. O Espírito Santo produz em mim. Se há um ataque do inferno, o inferno não se cansa de atacar. Ninguém está negando isso. Eu não estou dizendo que é culpa minha ou sua os ataques do inferno. O que estou dizendo é que nós não podemos ser acomodados dizendo: já que o inferno ataca, bom. Nós vivemos hoje numa sociedade onde há ladrões. Gente, me ajuda. Não sei onde você vive. Os outros eu tenho inveja de você. Eu quero ir para onde você vive. Você está vivendo aonde? Quem é que vive numa sociedade onde há ladrões, bandidos? E você já está conformado que você vai ser assaltado ainda esse ano? A gente tranca a casa, a gente usa segurança, a gente faz isso, a gente faz aquilo, porque a gente não se conforma. Eu não vou ser roubado, eu vou ter atenção, eu vou ter cuidado. Mas a gente se conforma que o diabo roube, mate e destrua? Nossa saúde? Nossas emoções? Nossa mente. Porque se ele levar nossa mente, acabou tudo. Se ele levar nossa mente, o nosso coração acabou. Ele já conseguiu minar tudo e vai avançando. Como temos nos posicionado? Qual o Espírito que nós acreditamos que está sobre nós?
Paulo está preparando Timóteo, um jovem, o quê? Esse jovem vai enfrentar lutas, vão duvidar do ministério dele, vão duvidar por causa da pouca idade dele, vão duvidar. É interessante que Paulo fala assim, eu vou até impor a minha mão para despertar o dom de Deus que é em você. O que nós vamos fazer aqui num ato de fé no último domingo desse mês. Eu vou, impor a minha mão, vou despertar. Não esquece, Timóteo, toda vez que você ficar em dúvida, lembra, Deus te deu um Espírito que produz. Ele continua vivo, ele continua produzindo. Eu venho aqui ministrar como ele produz enquanto eu ministro. Às vezes eu ouço ministrações, eu olho e falo assim, Deus, eu não tinha visto isso, eu não tinha preparado isso no meu esboço, eu não tinha, porque o Espírito Santo produz inspiração, porque eu simplesmente criei nele e disse, Senhor, se o Senhor me chamou para fazer isso, eu vou fazer. Nem todos vão ouvir, nem todos vão crer, isso é com todo mundo, isso é em tudo na vida, mas eu vou fazer o que o Senhor mandou. Ele vem e produz. Ei, para de condicionar sua obediência a Deus, ao resultado e à reação dos outros. Jesus obedeceu a Deus mesmo sendo rejeitado, humilhado, ferido, indo para a cruz. Paulo obedeceu a Deus mesmo sendo preso. Paulo, enquanto era perseguidor dos cristãos, ele tinha moral, ele fazia o que ele queria. Quando ele começa a servir a Cristo, servir a Deus de verdade, a vida dele se torna pior. Aos olhos do mundo, aos olhos naturais. Depois que Paulo se converte, a vida dele melhora ou piora? Piora, gente. Ele era um homem livre, ele tinha autoridade, ele entrava e saía, todo mundo tremia de medo e tal. Quando ele se converte, a igreja duvida dele. E os religiosos falam que ele endoidou e que querem prendê-lo. Em outras palavras, Paulo diz assim, e agora Deus, o Senhor mandou eu pregar, mas ninguém acredita em mim? Porque os de lá não acreditam, os de cá não acreditam. E agora? Aí Deus fala, deixa primeiro o meu Espírito produzir uma transformação em você, mas continua. Que daqui a pouco muita gente vai acreditar. E deixa eu te falar, mais gente vai acreditar em você. Depois que você morrer, Paulo vai ficar falando hoje, ai Deus, então eu preciso morrer logo para as pessoas acreditarem em mim. Você não vai ver. Ai, não adiantou nada. Mais gente acreditou em Paulo depois que ele morreu do que quando ele estava vivo. Você percebe isso? Gente, não vou nem filosofar, não vou fazer uma interpretação bíblica, dá para fazer, mas não vou. É só a gente fazer contagem. Mais gerações passaram depois que Paulo viveu do que gente que conviveu com ele. Isso é óbvio. Você entende o que eu estou dizendo? Fica claro isso? Mais pessoas leram o que Paulo deixou, os registros de Paulo, e creram em Deus através dele, do que pessoas que conviveram com ele enquanto ele estava vivo. O legado dele continua e ainda vai ter gente crendo. O que eu estou querendo dizer? A obra de Deus em mim e em você é uma obra de produtividade, ela não para. Deixa o Espírito Santo continuar produzindo em você. Não, pastor, mas é que eu sou... Cuidado, lembra que você rasgou hoje a sua carteirinha da OAD? É que eu sou muito isso, é que eu sou muito aquilo, é que eu sou... Deus sabe. Deus sabe. A Luísa de 2023, nunca imaginaria que a Luísa de 2025 estaria tocando bateria, cantando e ia ministrar num domingo. Agora eu não sei o que a do Luísa de 2030 vai viver. Ei, você só precisa crer e agir pela fé. Pare de justificar. Faz esse exercício, anota quantas vezes no dia você justifica um problema. E quantas vezes por dia você justifica a sua fé. Eu creio porque está escrito, eu creio porque Deus falou, eu creio porque Deus confirmou, eu creio porque Deus está me encorajando, eu creio. A gente tem muita facilidade para justificar o negativo e muita dificuldade para permanecer na fé quanto ao positivo. E Paulo vai advertir Timóteo, deixa eu te falar uma coisa, Deus não deu para a gente espírito de temor. Você está vendo eu preso aqui? Estou com medo não. Você está vendo, ô Timóteo, que eles estão falando que vão me matar? Que a minha sentença pode ser morte ou prisão perpétua? Não estou com medo. Deixa eu te falar, se eu ficar muito tempo preso, eu converto a prisão inteira e os guarda tudo. Que o Paulo, o homem era violento. Pensa, ele ia converter o capitão da guarda, ia só, onde passava, deu BO, Paulo vai ficar preso. Então vai ter avivamento na prisão. Ei, hoje eu recebi uma mensagem, rapaz,
me ligou, questão de trabalho, final da tarde, estava saindo para buscar o Israel, já tinha vindo para a igreja, já tinha preparado a mensagem, aí eu ia sair, ele mandou uma mensagem, pastor, é o seguinte, ele sabe que eu sou pastor, era questão de trabalho, deu um problema no carro lá, o cara falou que não quer nem falar por mensagem, tão sério que é, tão grave que é, e não sei o que lá, falei, meu Deus do céu, problema, pastor, eu estou muito longe, eu estou no interior, estou em Itapetininga, dá para você ir lá para ver? O carro está aqui em São Bernardo, falei, dá, peguei o Israel, fui lá, cheguei, Deus, abençoe, tal, desci, tal, o cara veio, não, isso, aquilo, falei, não, mas isso, é isso, não, então não sabia, o dono da oficina começou a conversar comigo, resumo da história, eu comecei a falar de Jesus, eu assim, tinha algumas coisas nele que eu falei, não sei se, e daqui a pouco comecei, não aguento, daqui a pouco ele falou, eu estou indo para a igreja, ainda não batizei não, mas eu também estou indo para a igreja, você é pastor? Sou. Onde que é a sua igreja? Ali, assim, não sei o quê, vamos conversar, me conta. Comecei a contar testemunho. Ele, nós precisamos conversar mais, hein? Posso pegar seu telefone? O que você precisar de mim, conta comigo. Pode deixar que eu vou fazer o melhor, nós vamos resolver isso aqui, está tudo sob controle. Mas a notícia que veio era a pior. O cara não quer nem mandar mensagem, quer falar pessoalmente, tão grave que é. Quando chegou lá, o grave era Deus trazer avivamento. Deixa a sua confiança em Deus até o fim. Você não sabe o cenário que vai mudar na última lá. Eu fui lá pronto para falar assim, meu Deus, como é que eu vou explicar, como é que vai ser, como é que vai resolver, o que vai... Mas ao mesmo tempo dizendo, Deus, deixa o Espírito produzir em você. Deus enviou reforço do céu lá comigo hoje. Deus enviou reforço para muitas coisas essa semana. Coisas que a gente não saberia lidar, se não fosse o Espírito Santo. Eu estou dizendo que tudo é do jeito que a gente queria? Preferia que nem tivesse ter ido na oficina, ver um carro quebrado. Preferia que o carro estivesse rodando. Quem concorda? Mas se tem que lidar com problema, que seja na presença de Deus. Se a nossa mentalidade muda nesse nível, irmãos, as coisas começam a mudar. Por quê? Porque eu sei que a minha vida não será ausente de problemas, mas será cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Como você se vê hoje? Qual o espírito que há em você? A Bíblia diz, e eu vou falar daqui a pouquinho, eu falei do quarta passada e vou falar de novo, que havia em Daniel um espírito diferente do que no restante das pessoas. Por isso, o rei queria colocá-lo como cabeça. O encarregado principal depois do rei, Daniel, é o cara que vai governar a Babilônia abaixo do rei, porque havia um espírito diferente. Quando o faraó teve um sonho e ninguém conseguia interpretar, ele queria ver o futuro, todo mundo fala, eu estou preocupado com meu futuro. O faraó teve 2 pesadelos, chamou os feiticeiros, adivinhadores, os sábios, os magos, os encantadores, ninguém conseguia. Alguém se lembrou. Um tal de copeiro do rei falou, agora eu me lembro do meu pecado, eu esqueci de um homem que está na prisão, José. Se chamar esse presidiário, ele resolve. Presta atenção. O José não podia estar na casa do Jacó e ter ido comercializar no Egito e interpretar o sonho do faraó. Podia ou não podia? Podia. Mas o caminho passou por prisão. Teve luta, teve desafio. Mas o espírito que havia em José, o espírito de homem que se apresentou a faraó e disse, as revelações e interpretações vêm de Deus. Se Deus der, eu te entrego. É mais ou menos o seguinte, eu confio em Deus, o que Deus tem, eu não tenho medo. Mas se o faraó te matar porque você não interpretou, porque você falou uma coisa desfavorável, eu vim aqui para falar o que Deus mandou. Eu confio em Deus. Espírito de fortaleza, de amor, de autocontrole. Ele não chegou lá e falou, inclusive agora eu quero que manda buscar os meus irmãos, aqueles bandidos fizeram mal para mim, nós vamos atacar. Não, autocontrole, vai chegar a hora de eu reencontrar meus irmãos. E quando reencontra os irmãos, ele não se vinga, domínio próprio. Não se deixa levar pela dor que causaram a ele. Como é que a gente consegue não dar o troco, não devolver na mesma moeda, alguém nos fez mal e a gente consegue não se vingar, não contra-atacar? Porque há em nós um espírito de amor e de moderação. Interessante que começa falando fortaleza, mas
passa pelo amor e termina com moderação. Sabe por quê? Porque a fortaleza vai falar sobre luta, força, guerra. Amor vai falar sobre graça, sobre generosidade, bondade. Mas a moderação equilibra as coisas. Tem hora que eu tenho que ser, como Jesus falou, simples como a pomba. Mas tem hora que eu tenho que ser prudente como a serpente. Eu tenho que saber a hora que é a hora de fortaleza, é a hora de guerrear. E eu preciso saber a hora que é liberar graça. Perdoa, 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 esquece. Tenha domínio próprio, tenha calma. Não deixe os impulsos naturais governarem você. Não deixe as suas emoções governarem você. A gente perde muito tempo na vida consertando estragos que nós causamos por falta disso aqui: fortaleza, amor e moderação. Por falta de valentia para encarar, por falta de amor, o mesmo amor que eu quero, a mesma graça que eu quero sobre mim, que o juízo vai ser sem misericórdia para quem não exerce misericórdia para o outro, a mesma misericórdia que eu quero que esteja sobre mim no dia do juízo, a Bíblia diz que só vai estar sobre mim se eu tiver a mesma misericórdia do meu próximo. É amar o próximo como a si mesmo. Quem entende o que Deus está falando? Essa moderação, esse equilíbrio, saber transitar no dia que é dia de levantar a espada e ir para a guerra, e o dia que é de levantar as mãos e dizer eu te perdoo. A gente precisa ter moderação. Deus deu esse espírito que produz. Pastor, mas eu sou explosivo, eu sou impulsivo, eu vivo fazendo lambança, eu gasto tempo consertando as coisas. Ei, Deus colocou em você, está escrito na Bíblia. Eu acredito mais, não adianta você tentar justificar para mim, eu acredito mais na Bíblia do que na tua justificativa. Está escrito na Bíblia que Deus deu para mim e para você um espírito que produz moderação. Estou ajudando você logo no começo, tá? Outra gente aí, está escrito na Bíblia. Quer coisa, você olha lá e fala, está escrito na Bíblia aquele negócio que o pastor falou, foi ele que falou, não fui eu não, põe na minha conta. Só estou ajudando um casal aqui novo a alinhar as coisas. E esse Espírito está em nós, é o Espírito Santo de Deus. Eu tenho uma luta muito grande, eu não sei como encarar. Está sobre mim o Espírito de fortaleza. Desperta, Senhor, em mim fortaleza. Hoje eu vou lutar, hoje vai dar certo. O que não deu certo ontem, amanhã vai dar. O que eu não consegui resolver hoje, amanhã é o dia de resolver. E se não resolver por completo, amanhã eu vou avançar mais um pouco, até que a obra seja completa. Porque assim a vereda do justo é como a luz da aurora, brilha mais e mais até ser dia perfeito. Me fizeram mal, Senhor, eu estou precisando do Teu Espírito que produz amor. Não é ser besta, é só amar. José não pôs os irmãos para morar no palácio que ele morava. José não entregou a suíte ao lado e nem pôs os irmãos para serem administradores de nada no Egito. José olha e diz, eles não são confiáveis para dentro do palácio, mas são meus irmãos e eu os amo. Eles vão ter uma boa terra e uma boa oportunidade. Meu coração está limpo, que depender de mim eles vão ter uma vida boa. Mas não significa que essa vida é eu entregando para eles a mesma confiança que um dia eu entreguei, quando eu abria meu coração e falava tudo. Porque o José, o primeiro José, o José de dentro de casa, é o José que sonhou, conta para os irmãos. Tudo que acontece ele conta para os irmãos. O segundo José é aquele que consegue despedir os irmãos sem falar que ele é o José. Olha o nível. Olha como esse homem amadureceu. Na primeira vez que os irmãos vêm negociar, ele deixa eles ir embora. Sem se expor, sem dizer que ele é o José. Segunda vez, e depois então ele vai se expor. Quando ele se expõe, ele é um homem natural, ele chora, abraça, perdoa. Há equilíbrio. Há uma capacidade em você e em mim, sobrenatural, extraordinária, quando nós damos lugar ao Espírito Santo de Deus. Quando eu perguntei onde está o Espírito Santo, qual foi a resposta de vocês, igreja? Se ele está em você, presta atenção que o Criador da terra está dentro de você, ele habita, ele tabernaculou, primeiro entre, agora dentro de nós. Creia, que então ele está produzindo, dá lugar para ele produzir, fortaleza, amor, autocontrole. Primeiro tópico, é uma reflexão, que eu quero fazer com você. O que você está produzindo e alimentando dentro de si, pensa bem nisso. Reflita sobre isso. O que você e eu estamos produzindo e alimentando dentro de nós mesmos é determinante sobre que tipo de futuro você terá.
A Bíblia diz, como imagina em sua alma, assim ele é. Tem gente que fala assim, não, eu já sou vacinado porque eu só me decepciono, só me decepciono, só me decepciono. E você já está se preparando para se decepcionar de novo. Você não está dando ao Espírito de Deus a oportunidade de produzir boas surpresas na tua vida. Porque fé é crer nas coisas que não existem como se elas já fossem. Ela não é isso. A fé, gente, qual o significado, descrição de fé segundo a Bíblia? A fé é a prova das coisas que não existem, é a certeza das coisas que se esperam. Espera aí, se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova daquilo que não se vê, quem espera o pior está exercendo um tipo de fé. E aí a pessoa lida com aquilo e depois diz assim, não falei para vocês que ia dar errado? Fala, bem que você falou, sua fé é forte, hein, miserável? Agora imagina se a tua fé agora virar para o lado de Jesus, não para o diabo. Desculpa se doeu. É com a gente. A gente está criando um futuro com aquilo que a gente produz dentro de nós e com aquilo que a gente alimenta dentro de nós. Alguns estudiosos defendem que a brecha na vida de Jó, não o pecado, mas a brecha na vida de Jó, tenha sido uma fé desse tipo. Um medo, uma desconfiança que ele estava debaixo de um vento favorável de Deus e um dia esse vento sopraria contra. Porque Jó diz, o que eu temia, me sobreveio. E o que eu receava, o que eu tinha receio, o que eu tinha desconfiança, me aconteceu. Havia uma fé velada dentro de Jó, que um dia, tudo que dava certo na vida dele poderia dar errado. E infelizmente, aquilo foi produzido na vida dele. Porque houve uma legalidade. Assim, muitos defendem. Mas, que tipo de futuro te aguarda? Que tipo de futuro me aguarda? E não estou falando aqui do, ai pastor, eu vou para Disney. Não, glória a Deus, Deus te abençoe, dá um abraço no Mickey. Tem problema nenhum. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de sonhos, de coisas que a gente quer. Não, estou falando de futuro mesmo, uma vida completa. Como é que você se enxerga? E não basta se enxergar muito bem e não construir isso. Porque lembra que a gente acabou de ver Paulo dizer para Timóteo que Deus deu um espírito que produz em nós? Quem lembra disso? O que está sendo produzido em você e em mim hoje? O que está sendo produzido em nós hoje? Está construindo esse tipo de futuro que a gente espera? Pastor, está tudo dando errado. E como é que você está se portando? Eu estou na fé. Então está produzindo. Não, pastor, você não ouviu falar que está tudo dando? Ouvi, mas também ouvi você dizer que você está permanecendo na... Então essa resiliência, essa sua postura, a Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus. Ficar firme na fé, está sujeito a Deus. Resistir ao diabo e ele, um dia a tempestade acaba. E o que vai sobrar dessa tempestade? Alguém que creu em Deus do começo ao fim. Alguém com uma grande história para contar, um grande testemunho para contar. O problema é que tem gente que na tempestade se desespera e destrói tudo. Quando a tempestade vai embora, a pessoa fala, mas e agora? Eu vou ter que recomeçar, vai. E não é por causa da tempestade. É por causa da sua postura na tempestade. Gente, eu vou usar um exemplo bem... E assim, pelo amor de Deus, não é julgando ninguém não, é só falar... Só para ilustrar o desespero, o quanto ele é perigoso na nossa vida. Talvez você já tenha visto, eu lembro na escola, quando a gente ia ter curso, coisa de bombeiro, e aí eles mostravam prédios que tiveram incêndio, e pessoas subiam, o incêndio começava, as pessoas subiam, e ficavam presas lá em cima, e às vezes estava chegando socorro, alguns desesperados por medo, por causa do calor, por causa da fumaça, por causa do tudo, o que faziam? Outros conseguiram ser socorridos. Estamos dizendo que é garantido que aquele que pulou seria socorrido? Mas que é garantido que ao pular, ele não tem nenhuma chance.
Eu estou usando um exemplo até pesado, mas só para ilustrar. Se eu pular, eu não tenho chance, mas eu estou tão desesperado que eu vou pular. Se eu ficar, pode haver uma chance, pode chegar um socorro aqui, alguém pode me tirar daqui, eu só preciso resistir mais um pouco. Lembra da mensagem de quarta passada? Alguém lembra o título da mensagem de quarta passada? Aguenta firme. Mas o desespero faz a gente querer não aguentar. O desespero faz a gente já começa a fazer o plano, o projeto do depois da desistência. Bom, depois que eu desistir, eu vou ter que lidar com, eu já fiz projeto com a desistência, minha mão está erguida. Alguém mais? Qualquer coisa na vida, quem? Levanta a mão. Levanta a mão, linda, que você já desistiu de mim. Aí Deus falou assim, não vai, não, o irmão Hamilton orou, falou, eu falei que minha filha namora um homem só e casa. Ou morre os dois, ou casa os dois. Graças a Deus a gente não morreu, a gente casou. Mas desistiu de mim, irmãos. Culpa minha, não foi dela não, eu era xarope. Aí uma bela madrugada, eu sentia a pastora orando por mim. Ela, lá em Santo André, em Mauá. No outro dia eu falava, ontem, essa madrugada, você orou por mim, né? Aí num belo dia, eu liguei na madrugada. Telefone fixo, gente. Coragem. Já não basta, né? Papelão ainda vai ligar na casa, barulho, madrugada. Liguei, ela atendeu. Falei, eu estou ligando só para te falar que eu sei que você está orando por mim aí agora. Aí ela pensou assim, besta, está pensando que eu estou orando por ele igual todas as vezes que eu orei. Eu estou orando, é para Deus tirar do coração, esquecer, acabou, não quero mais e tal. Eu falei, então, eu sei, Deus veio me falar que você está orando para me esquecer, mas não adianta não, viu? Você nem vai me esquecer e não vamos, daqui a pouco a gente volta, casa vai dar tudo certo, tá bom? Pode continuar orando, Deus abençoe, tchau, desliguei. Pergunta para a senhora se estou mentindo, Aí, tá vendo? No desespero ela pensou em pular, o anjo foi lá, segurou, ela falou, volta lá para dentro. Volta que eu não acabei de falar. O que eu estou querendo dizer? Todos nós somos tentados a sabotar o nosso futuro, porque a gente ainda não viu a história inteira. E o diabo faz muita propaganda negativa. O tema desse mês, irmãos, dava para falar um ano inteiro, confiando em Deus. Parece tão simples, e sim, estamos tendo algumas mensagens maravilhosas, com algumas revelações, mas outras mensagens tão simples, mas tão simples, mas tão simples, que dá um tapa na nossa cara e dizer, como é que eu não me atentei a algo tão simples? Você pode dizer para quem está ao teu lado, é a primeira vez que eu peço hoje, confie em Deus. Simples assim. O que você está produzindo e alimentando dentro de você? Você está deixando o Espírito Santo conduzir? Salmo 42, verso 5, na Almeida Revista e Corrigida, diz assim, ó, Salmo 42, verso 5, porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, dentro, de novo. Ô minha alma, você está produzindo algo ruim dentro de mim. O salmista foi conversar com a alma dele porque ela estava produzindo algo negativo. E ele já não conseguia lutar enquanto a alma dele produzia isso. Por que você está tão abatida assim, ó minha alma? E por que você se perturba dentro de mim? Espera em quem? Pois ainda o louvarei na salvação da sua. Prega para você. Eu assisto, eu ouço, às vezes as ministrações que eu preguei, que outros pregaram aqui, e vou ouvindo, eu ouço eu pregando para mim aqui, eu ouço eu pregando para mim de novo depois ainda. E tem hora que quando eu vou ouvir de novo a mensagem, eu falo, meu Deus, eu preguei isso aqui, meu Deus, o Senhor me usou, hein, para falar comigo. Prega para você. A gente quer pregar para todo mundo, a gente quer mostrar para todo mundo como eles podem vencer através da fé em Jesus. Mas por que a gente não prega isso para nós mesmos? A gente quer pregar para todo mundo sobre o amor, a graça, o perdão, sobre perseverar, sobre santidade, santificação. Mas por que a gente não prega para nós mesmos? O salmista pregou para a alma dele. Minha alma, espere em Deus. Na NVT, não precisa colocar não, ele fala, ainda voltarei a louvá-lo. O que é isso? Eu já tive experiências boas com Deus. Estou vivendo um deserto, mas a minha história não termina nesse deserto. Eu ainda voltarei a louvar a Deus. Ei, prega para a tua alma hoje. Diga, minha alma, por que você está tão abatida? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Diga, minha alma, espera e confia em Deus, porque eu ainda vou voltar a louvar o meu Deus pela bondade dele na minha vida.
A Liseide ainda vai entrar na Venezuela dizendo, grandes coisas o Senhor fez nessa nação, por isso estamos alegres, Deus mudou o cenário da Venezuela. Em nome de Jesus, e eu vou lá passear. Eu vou lá visitar minha irmã. Vou lá passear. Vou lá em Caracas. Qual que é a outra cidade lá, a cidade de vocês, que é perto de Caracas? Maracai, Mara vai levantar. Já caiu, agora Mara levanta. Nós vamos para lá. Nós vamos em Marguerita lá. É Marguerita que chama? Margarida? Margarida? Marguerita é bebida, né? Aí vai ficar borracha, não pode não. Nós vamos lá na... Gente, era um dos destinos mais cobiçados do mundo. E virou de ponta cabeça. Mas há um povo clamando. Há um povo... Ei, tem alguém clamando dentro da tua casa? Então ainda haverá louvor lá. Espere em Deus. Essa palavra aqui, quem gosta de esperar? Só, irmã Vera. Gente, tem gente assim, vai pastor, fala logo, vamos, já acabou? Você já está impaciente, só de eu fazer a pergunta. A pastora fica falando que eu não consigo ouvir a seta do carro porque eu assisto vídeos acelerado no 1.25, 1.5, eu ouço áudio no WhatsApp no 1,5. Ela fala, tá vendo? Depois você não ouve a seta do carro. Pergunta, Rogerinho. Você fica ouvindo as coisas aceleradas, depois você fica aí, ó. Você não consegue absorver. A gente vai ficando cada vez mais impaciente. O salmista vai e prega para a alma dele, espera em Deus. Ele sabe mais do que você. Ele já viu o teu futuro. Ele planejou o teu futuro. Nosso devocional aqui hoje, né, Luísa, Rogerinho compartilhou com a gente Jeremias 29:11. Deus diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem um futuro e uma esperança. Deus tem projetos de futuro e esperança com a gente, igreja. Espere em Deus. Confia nele. Provérbios 4:23, a gente sabe meio que de cor, mas é bom ler. Põe na Almeida Revista e Corrigida também, por favor. Sobre tudo o que se deve, guarda o teu... É o coração dos outros. É engraçado que a gente é bom para julgar a vida dos outros, mas tem dificuldade. Quando a palavra é para a gente fica de cara feia. Quando a palavra é para a gente não gosta de interagir. A gente gosta de interagir quando a gente está no controle, né? Eu vou ministrar, eu interajo, todo mundo tem que interagir comigo. Mas e quando a palavra é para mim? E quando é minha alma que está precisando de uma mudança de postura minha? Eu tenho que interagir com Deus. Eu tenho que proteger meu coração. O meu futuro depende disso. Porque dele, do nosso coração, procedem todas as... Tem gente que se fechou num quarto escuro. E eu não estou falando de um ambiente geográfico. Eu não estou falando de um cômodo de casa. Eu estou falando do quarto escuro da alma. Essa noite Deus te trouxe hoje aqui, você que está na sua casa, para te tirar do quarto escuro da tua alma. Tem vida lá fora. Sai desse quarto escuro da tua alma, porque o sol está brilhando lá fora e Deus fez isso para você. Espere em Deus, porque você ainda vai louvá-lo. Tira do quarto escuro da tua alma teu futuro, tua saúde, tua família, teu casamento, tuas finanças, teu ministério, tuas emoções. Tira do quarto escuro da alma. A Bíblia diz que o coração é enganoso. É enganoso. Muitas vezes nós deixamos o nosso coração nos derrubar por causa do desânimo, da tristeza, ou ainda por causa da inveja, da cobiça. A vida dos outros é perfeita, é só a nossa que tem problema. A viagem dos outros é incrível. Você viu o lugar que eles comeram? Você viu aquela praia? Vocês viram a foto que a Ana e o João colocaram lá, o pôr do sol? Você não pôs o pé na água a ver se estava gelada, devia estar um gelo aquela água. Mas na foto, eu do lado de cá, estava desejando aquela água um dia. Falei, nossa, queria tanto estar lá. Não, eu queria, passeando. Só que se eu estivesse lá, eu falei, poxa vida, semana que eu vim a água está gelada. Quem se identifica? A gente é assim. Quando a gente está de fora, a gente vê os outros e diz assim, fulano está desfrutando. Quando a gente está lá, a gente fala, poxa vida, viu, não está como eu queria. Vai para a churrascaria. Você chega lá e fala, nossa, hoje o negócio está bom. Quando você termina de comer, fala, não devia ter vindo aqui.
gastei mais do que devia, nem valeu a pena. Quem já? Já estou com a mãozona erguida? Gente, o nosso nível de insatisfação vai crescendo e a gente se sabota. Guarda o coração. Para de se comparar com a vida do outro, você não sabe a dor do outro. Como alguém já disse, quem vê close não vê corre. Viu o close que a pessoa, para tirar foto, mas não viu o corre dela, para acontecer aquilo ali. E eu vou dizer, tenha 3 filhos em faixas etárias diferentes, tenta tirar uma selfie decente. A Bela tem 1 ano e talvez a gente tenha 2 ou 3 selfies que sejam assim, falar, essas aqui, né, linda? Essas foi nível favorito. Todas as demais, irmão, tá um olhando para lá, outro para cá, um tá fazendo careta, outro tá arrumando cabelo, o outro tá pulando. Gente, é uma coisa doida. Gente, agora que a Bela olhou, aí fica todo mundo bonitinho, a Bela não olha. Meu celular tá bugando, tanta foto, para poder tentar acertar uma. Mas a hora que eu colocar aquela uma foto bonita no Instagram, vocês vão tudo me invejar. Você viu a família? Olha aí, ó. Ah, aqui, bem. Família é isso aqui, ó. Não isso que a gente tem aqui. Irmão, saiu um agarrando o cabelo do outro lá, brigando. Aí um briga com o outro. Esse menino tá me no meu pé. Ah, amor, mas você também não vê. Mas você não viu que eu tô o dia inteiro. Ué, é vida real, gente. Aqui não tem falsidade, não. Aqui tem temor, é vida real. A gente se desentende, mas a gente se entende. Alguém mais? A gente desentende, mas depois a gente se acerta. Graças a Deus fica tudo bem. Graças a Deus agora está tudo bem. Mas não estava desentendido esse dia não. Está bem, graças a Deus, né, Linda? Inclusive nós dois, que fase boa, né, Linda? Te amo, viu? Está incrível. Ó, você está vendo a reação dela ali para mim? Ei, guarda o coração. Há 2 semanas atrás eu estava me sentindo esgotado. Era uma semana que eu tinha muitas coisas para resolver, coisas pesadas, e foram chegando outras. Sabe qual foi a primeira decisão que eu tomei? Essa semana eu vou entrar menos na rede social. Porque aquilo consome um tempo meu que é precioso. Eu estou em muitas batalhas, agora não dá tempo, e o diabo vai querer me mostrar que a batalha do outro é menor que a minha, que a vida do outro é mais fácil que a minha, só para drenar minha energia, e eu vou para a batalha já desanimado. Então, essa semana eu entro menos na rede social. A gente tem que ter esse equilíbrio. Foco! Mas eu vou terminar falando disso. Põe o segundo tópico, por favor. Rapidinho. Quero terminar essa mensagem hoje. Só tem mais dois tópicos além desse. Nosso coração é o que, gente? Nosso coração é o que? Vulnerável a ataques o que? Externos, mas também a vaidades, cobiças e inconstâncias internas. Não é só ataque do lado de fora. É a gente mesmo se sabotando. Com cobiça, com inveja, querendo se comparar com os outros. Por que a gente tem que se comparar com os outros? Deixa o outro ser feliz, deixa o outro ser abençoado. Oh, glória a Deus, Deus abençoe. Mas deixa eu ver a minha realidade aqui, Deus vai me abençoar aqui. E vamos para cima, amém? Guardá-lo em Deus é o que? Vital para nos mantermos como? Confiantes e depois o que? Quer vencer? Guarda o coração, senão não tem saída. Vamos lá, vê comigo Daniel 10, o 12 e o 13 e depois Daniel 1, 8. Daniel 10, 12 e 13, eu li semana passada, mas eu quero ler só para contextualizar, não vou demorar muito falando dele, só vou comentar, cadê? Em seguida ele disse, não tenha medo Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim em resposta à sua oração. De novo, quarta passada e hoje de novo. Deus trouxe resposta para a nossa oração, hoje aqui. Só que o verso 13 vai dizer assim, ó. Por 21 dias, porém. Acho bonitinho que não começou com porém, mais entretanto. Falou por 21 dias, aí vem o porém. O príncipe do reino da Pérsia me impediu. Pastor, é possível que o diabo esteja impedindo a minha bênção? É. Mas é possível que ele consiga prevalecer para sempre? Não. O diabo segurou 21 dias. Uma obra de Deus na vida do Daniel, mas não pôde impedir. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem demônio que possa impedir o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Se posicione em Deus, que agindo Deus ninguém impedirá. É sobre isso. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar. Eu deixei ali com os reis da Pérsia. Gente, Miguel, fica aí na briga que eu vou lá
resposta para o Daniel. Mas não vai ficar aqui, quer que eu te ajude? Vamos lutar nós dois. Não, o Senhor mandou eu assumir a guerra aqui, corre lá, voa lá no Daniel, porque tem resposta para ele. Ei, irmão, você ouviu, pastor, mas eu ouvi isso quarta passada, olha que bênção, de novo Deus está dizendo para você, Deus está enviando anjos para dizer que Ele ouve a tua oração e tem resposta para você. Mas quem é esse Daniel tão amado, que anjos de alta patente vão travar as guerras dele por uma resposta? Quem é esse Daniel? Fala para mim, quem ele é? Homem fiel a Deus. Quem é esse Daniel, João? Um homem que ora. Olha o capítulo 1, verso 8 de Daniel. Daniel 1:8, olha só. Daniel, porém, decidiu, é um homem, fala comigo, um homem de decisão. A vida não é de facilidade, é de decisão. Peguei e pus o áudio do Zé Paulo quando estava vindo a pastora. Falei aqui, ó, isso aqui é um homem de decisão. Trabalhando que nem doido, semana passada estava com dor nas costas, aqui, tal. E hoje mandou, pastor, é o seguinte, estou saindo agora da empresa, já era mais de 7 horas, 7h30. Saí agora da empresa, estou saindo tarde, vou passar em casa, vou nem tomar banho, vou só trocar de roupa. Aviso o pessoal para não me abraçar, só me dá a paz de longe. Ah não, essa parte ele não falou. Ei, trabalha com máquina, trabalha levando coisa para lá e para cá, tudo quer chegar em casa, tomar um banho para relaxar. Aí depois você vê Deus honrar, Deus cuidar, o mover que Deus fez para proteger a Sandrinha, o mover que Deus fez para abençoar o Zé, e tantas coisas Deus está fazendo, aí o outro fala assim, não, você vê Deus é na vida dele, mas e aí? Até onde vai a nossa decisão? Por muito menos a gente deixa. Só um exemplo. Decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se... Quem é esse Daniel, que anjos de alta patente vão lutar por ele? Um homem que decidiu não se contaminar. Esse mundo não vai me contaminar, a inveja não vai me contaminar, a cobiça não vai me contaminar, a mentira, o engano, a malandragem não vai me contaminar. Os outros vão tentar fazer eu ser mais um igual a eles, mas eu não serei contaminado. O meu coração está guardado em Deus. Oh, minha alma, espere em Deus, não se contamina com o negativo, não, minha alma. Não se contamina com as más notícias, não, minha alma. Semana passada a Bela não queria andar, infecção no ouvido. O diabo quis me contaminar com uma visão. Há um surto de meningite no litoral. Eu tinha estado no Guarujá no aniversário 2 semanas antes. Há um surto de meningite. A Bela, infecção de ouvido, aí não fica em pé de jeito nenhum, não fica em pé, põe em pé, ela cai e só chora e não fica em pé. O diabo veio e falou assim, olha, e eu entrei em guerra e não falei com a pastora. Falei, não vou contaminar a mente dela. Eu vou travar essa batalha. E fui travando a batalha. E fui travando a batalha. Quando foi sexta, ela já começou meio que a andar. Quando foi sábado, já desceu do sofá, saiu andando, irmão, já está dando piruleta, dando bicicleta, chutando a minha cara, está tudo sob controle. Ontem Deus me deu um livramento que eu vi que eu era ninja. A Bela fez assim com o pé. Sabe quando a criança levanta assim as perninhas, o bumbum lá para cima e volta com tudo com o pé? Eu estava dormindo, ela fez assim, o Espírito Santo falou assim, vigia, varão. Eu só fiz assim, só viu, puf. Aquela lá, irmão, ia chegar aqui, vocês iam achar que a pastora tinha batido. Não, aquela era violenta. Esquivei, falei, a menina está boa já. Mas e aí? O diabo quis contaminar minha alma. Com negativo. Como tenta contaminar a sua e a minha. Quem está entendendo a mensagem de Deus para a gente hoje? Põe o tópico aí para mim, por favor, para a gente poder já ir para o final e orar. Presta atenção. Anjos guerreiam por um homem que decidiu o que, gente? Tem mais alguém aqui? Anjos vão guerrear por você e por mim. O anjo fecha a boca do inimigo. Lembra que ele foi lá na cova dos leões? De quem tem o coração guardado em quem? E para terminar, Filipenses 4, vamos lá. Filipenses 4, versos 6 ao 8. Está escrito assim, ó. Não vivam preocupados com coisa... Aí alguém vai dizer assim, é que o Paulo não tinha os boletos que eu tenho. Gente, Paulo estava ameaçado de morte, injustamente. Não vivam preocupados com coisa? Em vez disso, façam o quê? Pedindo aquilo de que vocês precisam. Não, olha aqui, Paulo fala, pede e já agradece. Por tudo que ele já... Paulo era muito fora da curva. Muito. Põe para mim na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Não estejais o quê? Inquietos, ansiosos.
Por coisa? Antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de, ação de. E o verso 7 diz assim, ó, olha que incrível isso. E a paz de quem? Que excede, diga comigo, extraordinário, sobrenatural. Excede todo o quê? Guardará os vossos, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu. Quem ora e rende ação de graças, guarda o coração. Quem não ora e não sabe agradecer, expõe o coração. Quem só reclama, só murmura, expõe o coração. Quem ora e agradece, guarda o coração. Na paz de Deus que excede todo entendimento. Ninguém entende como é que você está em paz. Parece que está desabando o mundo na tua cabeça, você está em paz. Como é que pode? Porque você está fazendo o que Deus mandou você fazer. Os vossos corações e os vossos sentimentos, espírito e alma, em quem? O diabo, para tentar nos roubar, vai ter que roubar Jesus, e ele não consegue. Esteja guardado em Jesus. E termina com o verso 8, onde ele diz assim, ó: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso, seja isso que ocupe o seu pensamento. Só o que é bom. Só o que é bom. Diga comigo, só o que é bom. Gente, nesses 3 versículos que eu li com vocês, há um não, uma recompensa e um foco. O não fiquem inquietos. Uma recompensa extraordinária, a paz que excede todo entendimento. E um foco, depois disso, tenha foco, guarda bem a sua mente. Põe o tópico, por favor, para a gente poder orar. Diga o quê? Diga o quê? Não há desconfiança. Prove a paz de Deus e coloque seu foco no que glorifica a Deus, porque há reforço do céu para quem confia em Deus. Quem crê diz? Pode aplaudir ao Senhor Jesus.